Pessoas como nós são chamadas de loucas. Isso acontece quando alguém é capaz de enxergar algo que mais ninguém vê e persegue essa ideia com todas as forças. A gente sonhou alto e sacrificou muito para alcançar um objetivo maior: tirar um sonho do papel e empreender. Talvez você não nos conheça pelo nome, mas as marcas que carregamos em nossos cartões de visita, essas dispensam apresentações. Agora, formamos o Instituto Êxito de Empreendedorismo, um time de grandes visionários com um novo propósito: levar o Brasil e a América Latina a outro patamar através do empreendedorismo. Estamos aqui para ser o motor de uma nova era, compartilhando conhecimentos com aqueles que têm uma boa ideia e aquele brilho no olhar. Pessoas exatamente como você. Então, quem é o louco agora? Turma de mentoria do Instituto Êxito de Empreendedorismo, mentoria para empreendedores empresariais. Começou em março de 2022, com aulas online semanais e um encontro presencial por mês em São Paulo, para transmissão de conhecimento, muita troca de experiências, muito network, conexão, relacionamento e muita superação de adversidade, onde os mentores empreendedores que já caminharam o caminho árduo do sucesso e da prosperidade ensinaram aos mentorandos, os empresários mentorandos, como encurtar o caminho, como chegar ao sucesso, à prosperidade e à escalabilidade do seu negócio, a aceleração do seu empreendimento empresarial. A gente fala de mentalidade de trabalhabilidade, a gente está falando de mentalidade empreendedora. Igual o Janguier, que eu respeito, admiro, ele conseguir reunir um timaço desse, né? Então, qualquer momento que vocês quiserem abordar e conversar, estou disposto e totalmente focado nesses 5 dias por vocês aqui. Um evento sensacional, de experiência. Agora estamos participando aqui de uma caminhada exclusiva com o Janguier Diniz, sensacional. Este evento proporciona network, negócios e posicionamento. Nunca se esqueça que a ambiência muda a tua frequência. Viva o passo, pega o ritmo e seja a velocidade que dá. Você que quer ter a experiência que eu estou tendo aqui no MX, participe, seja obstinado que dá. Onde é obstinado? A alma do negócio é o produto, igual a pessoa. Eu não enxergo a sua alma, eu enxergo o seu corpo. O corpo é o marketing, a alma é o produto. A alma tem que ser muito boa, o corpo tem que ser muito bom. Eu devo investir no Piccoli, que é mais conhecido em todas as instituições de justiça, ou na marca? Quem gera conteúdo e quem reposta? Pessoas se relacionam mais com pessoas na internet. Porque é uma troca, sempre a gente também pode aprender com os mentorandos. Então é uma conversa. Eu acredito que fora desse horário, almoço, café, nas pausas, você pode aproveitar de forma estratégica, porque você dedicou 5 dias aqui para você vir aprender, evoluir, extrair ao máximo, e é o que os mentores também têm como ideia, como objetivo aqui, dedicar e separar esses dias para agregar valor, para se entregar mesmo para os mentorandos. Então, de fato, é fazer as perguntas certas, ter clareza do que está precisando, do que quer, em que momento está e aproveitar o máximo possível das pessoas que estão presentes aqui. Eu tenho experiência em mergulho. Sabe que eu já mergulhei? Já mergulhei em dívida, mas saí dela facilmente. O negócio é mentalidade. O Êxito Mentor Experience é uma experiência totalmente diferenciada do início ao fim. Primeiro porque é um ano todo de acompanhamento.
São mais de 70 mentores que fazem parte do programa. Cada um com seu know-how, cada um com seu expertise, que vão trazer informações sobre o universo do empreendedorismo, de inovação, de tecnologia, tendências, metaverso, tudo que você tiver dificuldade aqui no Êxito, você vai encontrar soluções. Quando eu vou fazer um lançamento, por exemplo, eu gravo 100 vídeos diferentes e eu vou soltando. E eu vejo, isso aqui quando eu falo desse jeito, se a pessoa está travada, é isso que conecta com ela. E aí eu vou nessa linha, eu começo a trabalhar as linhas que mais conectam. Cara, participar do Mentor para mim foi surreal. É muito importante você ter mentores para nortear, para te dar a claridade do teu caminho. Porque com o mentor fica muito mais fácil, porque você economiza o bem mais precioso, o ativo mais importante, que é o tempo. Está sendo extraordinário. Acho que não conseguiria nem expressar em palavras a gratidão que eu tenho de estar aqui, porque são grandes mentes, grandes mentores, pessoas que eu admiro há anos. Eu poder estar de frente a frente com eles é extraordinário. Essa experiência que você está tendo aqui de acesso a pessoas que já chegaram lá, que já chegaram no milhão, no bilhão. Então eu acho que só depende da gente e tu sai daqui com uma bateria carregada, com energia super positiva e com muito entusiasmo para colocar em prática todo o aprendizado. O Êxito Mentor Experience é um projeto tão relevante, tão importante, porque ele transforma vidas. As pessoas que fazem parte deste modelo, deste evento aqui, dessa imersão, né? Além de elas terem benefícios, de transformarem suas próprias vidas, elas estão transformando a vida de outros empreendedores. Só que vem pra cá e compra e tá aqui ajudando e participando. A convivência. Olha, que expectativa hoje. Esse sábado maravilhoso, a gente vai sair com um monte de mentores e mentorandos. Imagina, lá no mar, lá naquelas ilhas, né, flutuantes que aparecem aqui. E eu quero contar para vocês que eu tô tão ansiosa que a gente vai poder fazer trocas na diversão, na comunicação, num ambiente agradável que pode sair da rotina e é onde sai mais negócios, é onde a gente está descontraído. E, gente, quando eu imaginei que já tinha visto de tudo e aprendido de tudo, não, aí vem esse espetáculo, essa mentoria on board, que é simplesmente sensacional. É uma experiência que todos deveriam ter o direito de poder aproveitar e ter, porque é massa, como falam vocês, os jovens. Eu agradeço muito ao Janguier de dar essa oportunidade e a todos os mentorandos e mentorados que, de uma maneira ou outra, estão me adicionando muito na minha vida em termos de conhecimento e experiência de vida. Eu entrei aqui com um segmento, hoje eu já estou atuando em 3 e agora é só o céu é o limite. Próprios mentores, nós já contratamos alguns para ser consultores nossos e hoje eles estão nos apoiando lá, jurídico, financeiro, estão trazendo a expertise dele no ambiente de trabalho e colocando na nossa empresa. O conhecimento que eu absorvi delas, né, e que eu consigo contribuir também, e também decisões, né, decisões e planos estratégicos para já implementar. Eu quero que isso se torne para sempre. Vamos manter uma aliança, porque não é só 6 meses que vai mudar a sua vida. É uma continuidade, é decidir. Quando você sobe um nível, você merece estar nesse nível, só que tem outro degrau. Realmente, pessoal, você veio para cá, você adquiriu uma frequência. Se você sair desse lugar, sua frequência vai diminuir. E eu tô trazendo quem eu posso, gente, porque a gente tem condições de mudar esse país através da educação, através do empreendedorismo. Valeu, Carol! Chegar no Mentor aqui foi uma realização para a vida da minha família. Eu sou o único da família. Agradecer os patrocinadores do evento aqui da imersão, né? A Ensinar de Cláudio Castro, a Mobai de Lilian Prime, a Dux de Marcelo, a Agência 1 de Luiz, que é fundador também do Instituto, a Rota do Mar, Arnaldo Xavier estava aqui até há pouco tempo, Preenda do Fábio, a Facites da Carol, a empresa Seu Boné, teve gente brigando por boné aqui, né? E também a Atom da Carol Paive. Quero dizer que foi para mim extraordinária essa mentoria de 6 meses. Aprendi muito com vocês, aprendi muito com os mentores. Quero agradecer primeiramente a Deus, né, por esses momentos que tivemos juntos. Vamos ter muitos momentos ainda para o futuro.
agradecer todos os mentores por esses momentos que tivemos juntos e todos vocês e pedir que Deus continue abençoando a vida de todos vocês. Beijo no coração e seja missionário que dá! Então, meu amigo, o Êxito Mentor Experience tem esse objetivo. O objetivo de impulsionar a vida dos mentorandos, mas, sobretudo, acelerar e escalar os negócios, os empreendimentos, as empresas do mentorando. Se você quer participar, entra aí no site www.institutoexito.com.br e participe da turma de 2023, porque vai transformar a sua vida, a sua história, seu destino e vai acelerar o seu negócio, vai impulsionar, vai fazer com que você escale o seu empreendimento, a sua empresa. Conte conosco, firme o passo, pega o ritmo e seja obstinado que dá. Na competitiva indústria automotiva, algumas coisas são unanimidade. O design italiano, a mecânica alemã, a eficiência japonesa, o conforto americano, a inovação coreana e a energia? Ah, essa tinha que ser brasileira. Moura, a bateria original de 9 dos 10 carros mais vendidos no Brasil. Precisou de bateria? Moura.com. Olá, amigos, tudo bem? Eu sou Eduardo Almeida e é um prazer estar com você aqui no Summit da Êxito. Mais 3 anos já, sempre trazendo para vocês o melhor conteúdo sobre desenvolvimento comportamental. E é muito bacana poder participar desse movimento que o Instituto Êxito tem feito no mundo, no Brasil, para conseguir elevar o nosso nível de consciência, tanto para o empreendedorismo, para as nossas virtudes, para aquilo que nos torna único e belos. E é muito bom poder apoiar esse projeto. Então, hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre justamente esse mundo digital que está assolando a gente, que a gente está vivenciando, e a gente tem que se perguntar se a gente está preparado para essa transição. Mas a minha conversa com vocês não é uma conversa focada tanto na questão das tecnologias, não é esse o meu universo. Eu sou um educador comportamental e, como tal, o meu foco é nos comportamentos, naquilo que nos permite surfar e administrar esse caos que a gente está vivendo e que vai acontecer com a sociedade digital, porque a gente, infelizmente ou felizmente, não consegue fugir das transformações. As transformações, elas vêm e são inexoráveis. Cabe ao ser humano entender como ele se adapta a essa transformação. Darwin já dizia que não é o mais forte que sobrevive, sim o mais adaptável. Então nós temos que nos perguntar quão adaptáveis somos nós, e hoje vou trazer um pouquinho, alguns contrapontos para vocês, para a gente não falar só de tecnologia e como surfar nessa onda, e sim falar sobre comportamentos para você não ser engolido por esse tsunami. Porque, claro, tem grandes oportunidades aqui que a gente pode surfar, mas também temos que entender que essa transformação, ela gera rupturas que não necessariamente a gente está preparado. Então vamos lá, seguindo minha apresentação, por gentileza, compartilhe com o público. Nosso foco de hoje são as competências emocionais mesmo, que a gente vai falar para essa sociedade. Deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou Eduardo Almeida e eu tenho o prazer de trabalhar, próximo slide, por favor, eu tenho o prazer de trabalhar com uma das maiores organizações atuantes na América Latina. Já são mais de 200 mil pessoas, na verdade, está desatualizado esse número, pessoas já treinadas
nas minhas palestras, team buildings, eu trabalho com coaching comportamental também. Quer dizer, eu tenho a honra e o prazer de atuar frente às maiores organizações do Brasil e da América Latina para desenvolver seus líderes, seus colaboradores, e também através de cursos de formação de coaching comportamental para pessoas que, como você, querem se diferenciar na sua carreira. Então, quando a gente começa a pensar sobre isso, quem sou eu, o que me mobiliza? Eu sou Eduardo Almeida, da Ikigai Brasil. O que é Ikigai Brasil? Já vamos entender. Mas Ikigai é uma palavra muito bonita, que significa sentido para a vida, propósito profundo. Então, o meu Ikigai, o meu propósito, é despertar pessoas, líderes de organizações, para a máxima performance, para a sua melhor versão. Infelizmente, muito pouca gente no mundo, estima-se que menos de 1% das pessoas, sabe qual é o seu propósito. Ou seja, só 1% das pessoas sabe para que existe. O que quer fazer com seus talentos, com suas virtudes, em que causa quer servir, que diferença, que impactos positivos quer gerar no mundo com a sua existência. E meu trabalho, e aí já fui em vários programas de televisão nacionais, já escrevi vários livros sobre o assunto, porque meu foco é justamente esse, meu Ikigai é justamente esse. Segue, por favor? Então, se eu falo para vocês da questão do Ikigai, você não conhece essa palavra, que em japonês, no sul do Japão, em Okinawa, significa razão para viver, como eu coloquei. É uma filosofia autóctone, ou seja, que é originária, que é orgânica de Okinawa, no sul do Japão, uma região onde as pessoas vivem mais e são mais felizes. Analisando por que elas são mais felizes, por que elas vivem mais, chegou-se à conclusão que elas vivem em Ikigai. E Ikigai é um princípio da vida, quando eu compreendo 4 coisas que transformam minha existência. O que eu amo fazer, aquilo que dá sentido para a minha existência, que eu sinto que me gratifica ao fazer. Se eu amo fazer alguma coisa, eu quero ser muito bom fazendo isso. Então, o que eu sou bom em fazer, o que eu sou excelente fazendo, o quanto eu me aprimoro, me capacito para me diferenciar naquele processo. O que eu ganho para fazer, a percepção de retorno, não só financeiro, também importante financeiro, é claro, mas existencial. Quer dizer, ao fazer o que eu estou fazendo no final do dia, isso me autogratifica? Opa, Ikigai. E, finalmente, quando eu percebo que aquilo que eu faço faz a diferença para o mundo. E não precisa ser um neurocientista, um cirurgião cardíaco para fazer a diferença para o mundo. Um Uber que faça isso bem feito, que entenda os impactos positivos que traz nos seus clientes, está em Ikigai. Então, esta é a base do que nós vamos trabalhar aqui hoje, que é a filosofia Ikigai, que está na base dos nossos cursos, do nosso método. Segue, por gentileza. E aí, quando a gente começa, temos que entender uma coisa, gente. O que está gerando na gente esse processo digital que nós estamos vivenciando? Nós estamos vivendo uma coisa chamada sociedade bunny, não é mais nem, se falava antes em VUCA, né, volátil, e já não é mais. Nós estamos tão fluidos, nós estamos tão, uma sociedade fluida mesmo, né, como dizia Zygmunt Bauman, né, a sociedade já não é mais, ela é líquida, que a gente não tem, já mudou até o conceito, que é bunny, que é frágil, ansioso, eu tenho certeza que você reconhece isso, não linear, as coisas não são lógicas, não são 1 mais 1 igual a 2, e incompreensíveis. É o grau de complexidade que a gente está tendo que administrar na sua carreira, na sua vida, o que é o futuro. Hoje, qualquer pessoa que diga que sabe o que vai acontecer depois de 10 anos está mentindo, está inventando, porque ninguém sabe. A sociedade está se reinventando a cada momento. E como é que a gente lida com isso? Segue, por favor. Então, quando a gente começa a entender isso, está gerando na sociedade um grande sentido, próximo slide, um grande sentido de ansiedade. Nós estamos vivendo uma ansiedade muito grande. Slide, acho que travou aí a apresentação. Estamos vivendo um processo grande. O nosso tradutor está tentando acompanhar, então perfeito. Então vamos mais devagar. Estamos muito cansados. Existe uma percepção de que o dia tinha que ter mais horas. Muitas pessoas relatam, até teorias metafísicas, até conspiracionais, estão dizendo que o dia está com menos tempo agora por causa da rotação da Terra. Mas, na verdade, o Einstein já tinha entendido isso, o tempo ele é relativo e ele está ligado a uma percepção psicológica que você tem dele. Ele fez uma comparação muito interessante que dizia assim, se eu colocar 10 segundos na minha mão uma chapa quente, isso vai parecer eternidade. Se eu ficar um dia do lado da pessoa que eu amo, isso vai parecer pouco tempo. Então, quer dizer, a nossa percepção de tempo está diretamente ligada ao nosso estado interno. E esse grau de ansiedade que a gente está vivendo agora está criando uma percepção que o tempo é insuficiente.
E por que o tempo é insuficiente? Antigamente, eu trabalhei em comunicação há muito tempo, durante muito tempo trabalhei. Quando eu comecei a trabalhar como estagiário aos 18 anos, para fazer uma logomarca, por exemplo, você demorava uma semana para apresentar, mais uma semana para aprovar, então de 15 dias você apresentava uma logomarca, uma peça de comunicação. Hoje, de um dia para outro, o cliente quer pronto. Então, a tecnologia, que ao mesmo tempo adiantou uma série de processos, ela não deu esse tempo para a gente. Ela foi cobrada uma maior agilidade e até um tempo irreal de processos para a gente. Isso está deixando as pessoas extremamente ansiosas. Seguindo, próximo slide. E aí, mais natural, olhando bastante hoje, que a necessidade mais importante que o brasileiro, acho que no mundo todo é isso, na verdade, tem na pirâmide de Maslow, não é mais alimentação e do banheiro, é o Wi-Fi e bateria para o celular e para o laptop. Então, a gente está realmente numa sociedade hiperconectada. E agora, com a internet das coisas, né, onde a geladeira vai estar conectada com a internet, essa hiperconexão vai estar acontecendo o tempo todo. Alexia, hoje você, às vezes, está conversando no teu celular, daqui a pouco o Google te fala, não entendi o que você falou. Você fala, mas não falei com você, né? Não estou falando com você. Quer dizer, eles estão invadindo a nossa vida o tempo todo. E, para bem ou para mal, isso vai acontecer, isso já está acontecendo e não tem como voltar atrás. Então, hoje o brasileiro, por justamente não saber lidar com essa hiperconexão, passa em média 4 horas, de 3 a 4 horas por dia nas redes sociais. Existem aplicativos que, se você instalar, eles vão vendo, até no próprio Android já tem, mas tem aplicativos que fazem policiamento do uso de alguns aparelhos, porque nós estamos verdadeiramente viciados no uso dessas mídias. Ontem ainda eu comprei 6 livros para mim, percebendo que eu estava à noite assistindo muito YouTube, porque né, chega lá, cara, estou cansado, eu vou assistir. Então comprei 6 livros novos para poder justamente medir esse meu tempo fora do digital. Porque se o digital traz virtudes, ele também traz problemas, e a gente tem que entender isso. Se você não tiver a mentalidade certa, esse tsunami vai engolir você. Então, seguindo em frente, o que está acontecendo aqui nesse momento? Isso. Quais são as consequências que a gente está vivendo disso, gente? Olha, a gente tem algumas consequências bem perversas. A gente está vendo a maior taxa de depressão e ansiedade da história da humanidade. Nunca se... Ainda mais depois da pandemia, que tornou ainda mais digital o mundo, nós vamos explodir em 60% as taxas de ansiolíticos, antidepressivos e as consultas na psiquiatria aumentando demais. Depressão, ansiedade, suicídio, e tudo isso é uma consequência desse mundo digital. Pesquisas recentes comprovam que o uso da interface contínua no celular está reduzindo em 40% a empatia das novas gerações, que não conseguem mais ler um rosto, não conseguem mais ler uma coisa chamada microexpressões, o rosto, o que está escrito no teu rosto, porque não desaprendeu a fazer a interface um ser humano com o ser humano. E aí a gente surgiu uma síndrome aí, que até o Augusto Cury fala bastante sobre ela, síndrome do pensamento acelerado, que é uma pandemia. Quem acha que o pensamento está acelerado no mundo atual? Só 90% das pessoas. Meu pensamento não consigo parar, está sempre agitado. Por quê? Porque está sendo continuamente estimulado por esse mundo digital. Então a gente sabe entrar no mundo digital, mas não sabe sair. E aí a gente é engolido por ele. Olha que interessante, mais uma pesquisa mostrou, desde que o Binet e Simons fizeram a pesquisa, fizeram o teste de QI, de inteligência, né? De cognição, sempre se atualizava o teste para calibrar para as novas gerações, porque desde aquela época, 1900, até hoje, as gerações iam crescendo do QI. E para manter o mesmo padrão, tinha que calibrar o teste, porque a gente já está tornando mais inteligentes que as gerações anteriores. Pois é, pela primeira vez, essa geração que começa agora é uma geração menos inteligente do que a nossa. E do que será que é a consequência disso? Será que tem a ver com os TikTok da vida? Tem a ver com o emburrecimento do comportamento social? Sem sombra de dúvida, que quando você estuda psicologia social, você entende de onde é que vem o problema. Além disso, a gente está vendo um problema muito sério, que as pessoas e famílias desaprenderam a conviver. Então, hoje, as crises que a gente tem em família estão se agravando muito. Quem já não teve uma briga por política no WhatsApp da família? Isso tem a ver justamente com esse emburrecimento emocional que a gente está sofrendo por não saber mais coexistir. Então, eu quero passar um vídeo para vocês, ver se é possível, se vai aparecer o vídeo agora na sequência, que pode seguir, por gentileza, ver se ele passa na apresentação de vocês. When you were a kid, what did you do for fun? So we'd go blueberry picking, for instance. That's so cute.
100% true. We grew watermelons, plantains. I found an old sign which was big enough for me to sit on. It made a great toboggan. It was very slick and very fast. And what did you like to do for fun? You know, you go door to door, get a group of kids, and you play lots of games, hide and seek, just going out to the field and playing baseball. And we built these massive forts, you know, the kind that you can actually sit in and play in, you know, with our friends. And it was just really wonderful. So what do you like to do for fun? Video games. Definitely. I like to go on my phone, text, send email. My favorite thing to do in the world is definitely watching videos and playing video games. Those take up so much of my time. 3 hours or 3 to 4 hours a day. Same. 5 hours straight. Just last week, I watched 23 episodes of a TV series in less than 4 days. I forget. I'm in the house, I have parents, I have a sister, I have a dog, I just think I'm in the video game, I completely get lost. I would die if I don't have my tablet. Whenever I feel upset, I'd play video games and I'd feel normal. It's really wonderful. Esse vídeo, muito triste, se você procurar no YouTube, você vai encontrar o que os nossos pais faziam no passado. Tá ok? Esse é o vídeo que você vai encontrar no YouTube. Ele mostra crianças dizendo que os pais dizendo que eles brincavam lá fora, faziam rolemã, tinham atividades que integravam socialmente e tinham também atividades que criavam laços emocionais, né? Portanto, e que faziam as crianças construírem soluções usando a imaginação. O Jean Piaget, ele fala que a criança ela tem o aspecto imaginático, né? Por que ele é imaginático? A criança fala, agora eu era herói, né? Tem aquela música do Chico Buarque, agora eu era herói. É a forma como a criança fala. Porque quando ela fala agora eu era, ela se joga no passado e ela não tá mais separando a realidade da ficção, da fantasia. E isso é muito importante, porque ao fantasiar, a criança se enxerga sendo. E quando a criança recebe essa realidade virtual já pronta, ela não é mais o herói está acontecendo na frente dela. Então ela não cria o aspecto imaginático no qual ela vira o herói, ela vira o personagem. E os videogames hoje, eles estão estimulando a violência nas crianças, estão estimulando a sexualização. Então a gente está vendo que o ambiente digital, essas crianças nesse vídeo falam assim, eu fico deprimido se eu não tenho um tablet. E quando eu estou deprimido, eu jogo videogame e já está tudo resolvido. Olha como é que elas estão resolvendo os problemas emocionais delas, jogando no videogame, jogando nas redes sociais. Sendo que se você olhar as redes sociais, elas são proibidas para menores, mas é o que não acontece. TikTok hoje, por exemplo, é a rede que mais sexualiza adolescentes. Então a gente olha essa questão e a gente tem que falar sobre isso. Por que isso está acontecendo? Que falta de inteligência é essa que nos orienta essa sociedade que está tão sem valores que a gente está vendo essa depreciação social? Então, abre lá, por gentileza, de novo a apresentação na próxima slide, depois do vídeo. Então, esse é o contexto e a gente tem que pensar o seguinte, gente, como é que a gente vai reagir a isso? Porque eu não sou contra o universo digital, até porque não há como ser contra nada, a gente tem que ser a favor de alguma coisa. Eu sou contra o racismo, não resolve nada. Eu sou contra, não resolve nada. A gente tem que ser a favor, a gente tem que ter propostas transformacionais para a gente promover mudanças, porque a mudança ela vai acontecer. A pergunta é se nós vamos ser pilotos da mudança que o mundo digital vai promover, ou se nós vamos ser carona, se nós vamos ser protagonistas dessa história, ou nós vamos ser coadjuvantes. E a grande maioria das pessoas está sendo coadjuvante. Então, se a gente não conseguir entender o que vai acontecer e como trabalhar isso, a gente vai coadjuvar numa história que vai, sim, nos usar como bucha de canhão. Então, aí vem uma pergunta, se isso te incomoda, te inquieta, vem uma pergunta, o que você pode fazer, porque eu não estou aqui só para trazer problema, estou aqui para trazer solução e oportunidade. Então, como é que você pode fazer para não ser um desses que será engolido pela sociedade digital? O que você pode fazer para evitar esse processo que está tão grave, tão sério? Vamos em frente, então? Entender um pouquinho mais de programa. Talvez você não saiba, ontem eu estava recebendo ainda o Ricardo Amorim, semana passada, ele mostrou um robô que limpa a casa, mas limpa num nível que você não acredita. Assim, a coisa é impressionante, ele tem uma interface, ele é quase um R2-D2 do Guerra nas Estrelas, nerd pra burro, essa referência, e ele vai limpando a casa, e ele vai limpando todos os processos, e ele tem câmeras que identificam poeira, e aí todo mundo acha isso lindo, maravilhoso, e só tem um detalhe, tudo aquilo que não for humano, tudo aquilo que não for realmente interface humano-humano, vai ser substituído por
robôs de inteligência artificial. Hoje você fala com uma URA, com inteligência artificial, no atendimento ao cliente, você não sabe se é gente ou não. Recentemente, eu estou aplicando aqui na minha empresa uma solução chamada Code7, que é uma solução de inteligência artificial para atendimento ao cliente, espetacular, que ela verifica as necessidades do cliente quando você conversa com ele via chat, via WhatsApp, e já vai criando um relatório de perfil comportamental para só no final entregar para um atendimento humano. Então, esta é a sociedade que vai gerar um sumiço de empregos nessas áreas de base. Aí os entusiastas dizem, não, mas vai gerar um monte de empregos na área tecnológica. Sim, até vai, mas quem estará preparado para isso? É importante entender que uma base muito grande no mundo hoje não tem acesso a isso. Então a gente vai criar uma verdadeira exclusão digital no mundo que a gente está vivendo. Então a gente tem que se perguntar como é que a gente faz para lidar com isso. E a solução não é só, e tão somente, apesar de ser muito importante também, a tua atualização digital, que outros palestrantes vão falar muito bem sobre isso. Eu sou totalmente favorável a você se atualizar digitalmente, estar up-to-date aí com as tendências no mundo digital. Porém, tem uma coisa que muito pouca gente fala, que é como é que a gente vai sobreviver e surfar nesse mundo? A resposta é bem interessante, é diferente do que você pensa. Clica lá, por gentileza, vamos em frente. A resposta é vai se tornar predominantemente digital e robótico, vai sobreviver e conseguir surfar não quem for robô, não quem for binário. E o pensamento humano está virando muito binário. Você é de direita ou de esquerda, você é heterossexual ou homossexual, você é cristão ou muçulmano. A gente está colocando as pessoas em grupos irreconciliáveis, que é o pensamento binário. O computador tem como característica o processamento binário, sim e não, aberto, fechado, são duas variáveis. Só que o novo computador que surge, a IBM já desenvolveu, é um computador quântico. E o que é computador quântico, estrito senso, que tem um processamento milhares de vezes maior do que os atuais? É o computador que lida com variáveis abertas, chamada talvez. Sim, não, talvez. Nem isso, nem aquilo, uma terceira opção. E só o fato dele ter aberto talvez fez com que esse computador aumentasse sua capacidade programacional em milhões de vezes. E o ser humano, não sei se você sabe, é um computador quântico. É isso que o computador tenta fazer. Justamente copiar essa capacidade do ser humano de lidar com variáveis abertas. A resposta não é essa nem aquela, talvez. E nós estamos nos tornando computadores, os computadores estão se tornando gente, emulando as expressões humanas, se tornando mais empáticos, simulando empatia, porque eles não são empáticos, mas simulam as novas tecnologias de inteligência artificial, conversam com você com sarcasmo, que é uma característica humana, com ironia. Então a gente começa a perceber que esse computador está se tornando mais humano e o humano está se tornando mais computador. E se a gente quer conseguir vencer nesse mercado, não vencer as máquinas, não vencer a inteligência artificial, porque a gente não vai vencer, tem que coexistir com elas, a gente vai ter que aprender a ser mais humano, aprender a valorizar justamente aquilo que nos diferencia. Então, as competências para fazer aquilo que as máquinas não vão fazer tão fácil. O que elas não vão fazer tão fácil? Você consegue imaginar uma máquina fazendo terapia com o ser humano? Você consegue imaginar uma máquina que crie relacionamentos com o ser humano? E é aqui que tem grandes oportunidades. Na área comercial, na área de engenharia, porque hoje a questão não é o projeto que você faz, é a relação que você constrói com o teu cliente. Então, terá sucesso nesse mercado aqueles que souberem se relacionar, aqueles que souberem ser humano. E, lamentavelmente, cada dia mais o ser humano sabe cada dia menos se relacionar com o seu igual, com os seus clientes, com os seus pais, filhos e parceiros de trabalho. Segue em frente. Quando a gente olha para isso, durante muito tempo se dividiu esse mundo em dois universos, que é justamente o universo das... a tela está pequena, a tela da minha apresentação. Está aqui a apresentação, né? Que se dividiu em duas. As soft skills e hard skills. Qual que era a diferença? Soft skills são as skills ligadas a relacionamento. Eu saber me relacionar com o outro, eu saber ter uma relação mais humana, mais fraterna, saber ter um pouco mais de interface social. E as hard skills eram chamadas competências técnicas, competências no qual eu tenho o conhecimento técnico específico para atingir, para realizar um objetivo. Durante muito tempo, a sociedade industrial deu muita ênfase às competências técnicas. Um bom profissional era aquele que sabia fazer a coisa de forma direita. Aí, com o tempo, se começou a perceber que isso não era suficiente, começou a se pedir, então, que as pessoas desenvolvessem os soft skills. Aí nós criamos uma divisão.
tem que ter hard skills, tem que ter soft skills. Só que agora, nessa nova sociedade, cria-se um novo conceito. Próximo slide, por favor. Que não é mais soft. Ai, que bonitinho, que fofinho, soft. Essas soft skills passam a ser chamadas de power skills, que não envolvem só essas, mas várias competências. Competências poderosas. Porque agora eu saber me relacionar com o meu cliente não é bonitinho, não é fofinho. Isso é estratégico. Isso é o que vai diferenciar o teu negócio, a tua carreira. Você saber liderar, não é, o cara tem que liderar. Não tem. Se você não souber liderar, você está fora do jogo. Eu tenho que saber resolver problema. Não tem. Se você não souber resolver problema, você está fora do jogo. Se você não for protagonista, se você não for aquela pessoa que puxa para si a responsabilidade, se você não souber negociar, mas eu não gosto de vender. Não é ciência de foguete. É uma das competências power skills que a gente tem que desenvolver. Boa parte das pessoas hoje faz uma formação lá, é dentista, por exemplo. Eu sou um ótimo dentista, minha carreira está resolvida. Não está. Se você não aprender a gerenciar, liderar e vender, você pode até ser um bom dentista técnico numa cadeira odontológica trabalhando para outros. Mas você nunca vai empreender, porque lhe faltam as competências necessárias, power skills, para que você chegue em direção ao seu sucesso. Então, hoje, quando a gente começa a entender essa mudança, a gente começa a falar dessas competências poderosas, que se não forem desenvolvidas em você, o seu futuro é muito incerto, é muito pequeno. Se você tiver só competências técnicas, você vai ter problemas graves. E a maioria das pessoas continua fazendo graduação, pós-graduação, com formação técnica, formação. Agora tem não sei quantas pós-graduações. E o lado humano? E as competências relacionais? Cadê? Aí você vai para o mercado de trabalho, acontece um fato muito curioso, porque 84% das demissões são comportamentais, não técnicas. Nesse momento, eu estou atendendo 7 clientes na área corporativa com coaching comportamental. Todos os 7, os problemas são comportamentais. Presidente de empresa, diretor de empresa, gerente de empresa. O problema não é técnico, não. Tecnicamente são brilhantes. O problema é que eles não sabem lidar com gente. O problema é que eles não sabem organizar suas emoções. O problema é que eles não acreditam que o resultado vai vir por meio de extrair valor dos outros e não de construir valor com os outros. Então, quando a gente começa a trabalhar isso, e é muito interessante, e como as pessoas são sensíveis às power skills, e como isso é belo e único. Quando você chega num trabalho e começa a apresentar para eles isso e mostrar essa lacuna e trabalhar essa lacuna, rapidamente eles começam a performar. Rapidamente eles são percebidos como, opa, está acontecendo alguma coisa com o fulano, ele está diferente. Nossa, o que aconteceu com esse cara? Ele era tão bruto, agora ele está gentil, está inteligente, está articulado. Então, o bacana é que essas power skills, elas podem rapidamente ser implementadas, desde que eu tenha consciência delas e recursos para trabalhá-las. Então, quando a gente fala de power skills, segue em frente, por gentileza. A gente está falando de uma mudança, próximo slide. A gente está falando de uma mudança de um paradigma. De um paradigma que as pessoas valorizavam o QI e vão começar a valorizar as relações, vão começar a valorizar as interfaces. E se você não souber fazer interfaces com o seu cliente, com as pessoas da sua família, os casamentos hoje, na Europa, na Finlândia, já se espera hoje, um finlandês ele casa com a percepção de que o casamento dura 6 anos. Ninguém mais espera na Finlândia, ou pouco espera, que o casamento seja vitalício. Eles acham que é uma fase que a gente já tinha e depois a gente separa e constrói outro casamento. Tamanha descrença que existe nas relações interpessoais. Agora a pergunta é, será que os casamentos são, como diria o Juca Chaves, meu vizinho de porta aqui, são igual submarino, até flutuam, mas foram feitos para afundar? Né? Será que a gente vai usar essa ironia ou será que, na verdade, o que está faltando para a gente é saber se relacionar? Eu sou casado há 17 anos, apaixonadíssimo pela minha esposa, casamento maravilhoso, e não vejo fim nele não, pelo contrário, vejo novas fases, novas construções, porque a gente aprendeu a se relacionar. Então, será que a questão é o emprego, ele vai acabar muito rápido, a gente vai ser mandado embora mesmo, os casamentos vão acabar, ou será que está faltando para a gente habilidades, power skills? Próximo slide, por gentileza. Então, para a gente entender para onde vamos, como diz os mineiros, oncotô, poncovô, né? Onde é que eu estou, para onde é que eu vou? Então, a gente tem que pensar um pouquinho o slide. Transição. Isso, obrigado. Então, para a gente, se está interessante até aqui, para fazer a parte final da minha palestra com vocês, eu vou trabalhar
3 Power Skills, porque é muita coisa, né? Se virar aquele círculo, é coisa pra caramba. Nosso programa de Power Skills organizacional, ele trabalha todos aqueles conceitos com os líderes, com os colaboradores. A gente leva para a empresa um programa robusto de construção dessas Power Skills. Todo aquele grupo lá que você viu, para que haja um aporte de inteligência estratégica na organização, na carreira das pessoas. Então, quando a gente fala das Power Skills de peso, eu vou falar de 3 para vocês que são muito importantes, tá? Inteligência emocional, resolução de problemas complexos e adaptabilidade e meta-resiliência, que eu vou entender um pouquinho o que é isso aqui, tá ok? Vou falar dessas 3 aqui, vou dar uma pincelada rápida, só para vocês entenderem o que vocês deveriam dar atenção na carreira de vocês, na vida de vocês, para se destacarem como seres humanos. Podemos seguir em frente, que eu vou mostrar um pouquinho sobre cada um. Inteligência emocional, a primeira que eu trago para vocês. E apesar de inteligência emocional ser um conceito muito já comum, já ser super interessante, em vida simples, e tudo quanto é revista aí no meio, é importante a gente entender o que é inteligência emocional pelo olhar que a gente traz aqui no Ikigai. Inteligência emocional é uma habilidade que nós devemos desenvolver, e essa é o lado bom, ela pode e deve ser desenvolvida. Os testes de Harvard mostraram que as pessoas que praticam inteligência emocional desenvolvem essa competência muito rapidamente. Então, eu estou trabalhando com um cliente que ele tem um problema de autismo específico, que ele é muito inteligente, ele tem uma síndrome, ele é muito inteligente, mas ele tem baixa inteligência emocional, porque a estrutura cerebral dele é diferente. E mesmo ele não tendo facilidade para desenvolver inteligência emocional estruturalmente, ele consegue emular, ele está tendo ótimos resultados, porque ele consegue, né, trabalhar, cria mecanismos para ser mais empático com as pessoas, e com isso as pessoas estão vendo muitos ganhos nele, tá ok? Então é possível sim trabalhar a inteligência emocional. E do que a inteligência emocional ela é feita? De 3 universos, tá? Para você entender o que é inteligência emocional, você tem 3 competências. Vamos lá, competência intrapessoal. Para ser emocionalmente inteligente, eu tenho que ter domínio sobre as minhas emoções e sentimentos. Tem que compreender quais são as emoções e sentimentos. É a mesma coisa? Não, não é. Emoção é primária. Vem o estímulo externo, eu sinto raiva. Alguém buzinou para mim, eu sinto raiva. Isso é emoção. Sentimento é o que eu vou falar dentro de mim sobre aquilo que eu senti. Quanto tempo eu vou sustentar isso? Pô, fulano é idiota, não tá vendo que eu parei por causa do cachorro? E aí estraga teu dia e você fica falando sobre aquilo porque o cara buzinou para você. Você teve uma emoção, teve um princípio básico aqui que foi deflagrado, o cara buzinou para você, ficou com raiva. Mas o sentimento já é aquilo que você faz com o que você sentiu. Então, pessoas com alta inteligência emocional são capazes de organizar, dizer, tá bom, o cara não tá no dia bom, deixa ele, vou seguir sentir raiva, mas foi rápido, já segue em frente. E não chega em casa falando com a minha esposa, fiquei com raiva, fiquei com raiva do cara, agora desconto na minha esposa, desconto nos meus filhos, desconto nos meus funcionários. Então, a pessoa com alta inteligência intrapessoal, ela consegue ver o que acontece fora, ela sente o estímulo, mas ela organiza isso melhor para conseguir canalizar de uma forma mais emocionalmente inteligente. Aí vem a segunda habilidade de uma pessoa com alta inteligência emocional, compreender o outro. Eu posso me compreender bem, mas às vezes eu vejo uma pessoa que está tendo um comportamento que eu não gosto e olho para ela, esse cara é idiota, como ele está colocando aqui, por que ele age assim? Eu não consigo entender o comportamento dele. Ou eu não consigo sequer entender que pessoas diferentes pensam de forma diferente. A gente está vendo isso agora na política no Brasil, né? Pessoas pensam diferente. E como é que a gente lida com o cara que pensa diferente de mim? Ele é o idiota e eu sou o sábio. Então, sempre que alguém pensa diferente da gente, a gente vai olhar o outro como errado e a gente como certo. Então, a inteligência interpessoal, ela procura olhar para o outro e tentar compreender os seus princípios. Não quer dizer que eu tenho que concordar. Não quer dizer que eu tenha que dizer, maravilhoso. Não, mas eu estou entendendo, cara, ele teve uma história difícil, a família... Não é justificar. Aliás, é assim que a mãe dele fez isso, por isso ele é assim, está tudo certo. Não, eu não estou justificando o comportamento dele. Eu vejo que está errado, mas vamos tentar entender um pouquinho essa história dele, o contexto, o que aconteceu com ele. No Brasil a gente fala muito, por exemplo, em justiça em termos de vingança, né? O cara roubou, tem que morrer, tem que matar. Em vez de dizer, cara, o cara roubou, tem que ser punido, sim, claro. Não é pra gente tratar assim, deixa o cara só. Não, mas será que eu quero vingança ou quero correção? Será que eu quero ajudar ele a melhorar na vida ou eu quero simplesmente me vingar dele? Então isso é baixa inteligência interpessoal. Quando a gente se torna mais inteligente na questão da inteligência interpessoal, a gente começa a tentar compreender o outro. E aí vem o terceiro elemento, que é a empatia, que é a cola entre o eu e você. A cola entre eu e você é justamente a capacidade de eu me colocar no seu lugar, entender a sua dor. Então, às vezes eu entendo que minha esposa está chateada, está brava porque ela está de TPM, por exemplo,
Eu não sinto TPM, eu não sei o que é ter uma TPM, eu não tenho hormônios para isso, mas eu procuro tentar me colocar no lugar dela. Será que ela está sofrendo? Será que está ruim? Será que eu não consigo dar um desconto nesses dias? Porque eu sei que para ela está difícil. Então, isso é empatia. Empatia é a capacidade real de eu me colocar no lugar do outro. E isso é um elemento de inteligência emocional. E por que ele é tão importante para você? Próximo slide. Para você e para a sociedade, né? Porque pessoas emocionalmente inteligentes fazem um bem para a sociedade, pessoas que não são emocionalmente inteligentes destroem a sociedade. Estamos vendo uma guerra agora na Ucrânia que periga escalar para uma guerra global, porque um certo líder global chamado Putin é um cara de baixa inteligência emocional. Ele quer ter razão em vez de querer ser feliz, ele quer vencer, mostrar quem é ele, né? Eu tô certo, invadi a Ucrânia, mas eu tô certo. Baixa inteligência emocional, né? Próximo slide. E aí, quando isso acontece, entenda que você tem 3 cérebros dentro de você. Isso é bem importante você entender. Você tem um cérebro muito antigo chamado reptiliano, que ele é um cérebro feito para lutar, recuar ou congelar. Ah, não entendi, vou morrer mesmo, então congela e aguenta. Então, ou eu enfrento, eu luto, e luto contra aquela ameaça, ou eu fujo daquela ameaça, ou eu congelo. São as 3 respostas que o cérebro reptiliano promove na gente. Depois tem uma segunda parte, que é a parte mais elaborada, emoções e sentimentos, que é o límbico, que todos os mamíferos têm bem desenvolvido, né? No qual eu vou trabalhar esse aspecto de justamente ter emoções, perceber as emoções e construir minha estrutura emocional. E só os seres humanos têm bem desenvolvido, porque os primatas também têm, mas não tão bem desenvolvido, o neocórtex, que é a parte do meu cérebro que é lógica, que consegue racionalizar, verbalizar, construir as ideias. Então, o que acontece? Quando eu tenho baixa inteligência emocional, eu sou praticamente um réptil. Por quê? Vem estímulos, vem a pessoa grita comigo, e vem uma resposta, que é eu grito com ela. Quando você se torna emocionalmente inteligente, vem estímulos, você filtra, você toma consciência, preciso, eu quero fazer isso, e a tua resposta já é diferente. É uma resposta mais emocionalmente inteligente. Então, a partir da inteligência emocional, eu consigo quebrar um processo de eu me tornar um cérebro reptiliano, um cérebro no qual eu estou sempre reativo. Pessoas que são muito reativas são aquelas pessoas que querem ter razão o tempo todo. Tenho certeza que você não, cunhado seu, quem sabe, né? Mas as pessoas que estão o tempo todo querendo ter razão em vez de ser feliz. Então, se nós queremos ser felizes, nós temos que aprender a abrir mão da razão para construir a solução. E para construir a solução tem uma maneira só, tem que dialogar, aprender a trocar, compreender o teu mundo, compreender o meu mundo, compreender as suas necessidades, me adaptar e não apenas querer vencer você. Eu posso vencer você e você vai parar de brigar comigo ou de debater porque você tem medo. Eu sou fisicamente forte, tenho 3 faixas pretas, então o Eduardo é perigoso, então vou discutir com ele. Mas acho ele idiota do mesmo jeito. Agora, para convencer, eu tenho que vencer com. E só tem uma maneira de eu convencer você. Para convencer você, eu tenho que ajudar você a compreender que isso que eu estou te falando é bom para você. Eu tenho que levar você em consideração. Para convencer você, eu tenho que te ajudar a compreender o valor daquilo que eu estou colocando. Então, a sociedade está se dividindo naqueles que querem vencer, de baixa inteligência emocional, e aqueles que aprenderam a convencer, de alta inteligência emocional. Qual deles é você? Essa é uma pergunta importante para você. Se você é uma pessoa que sabe convencer, ou quando você está contrariado, você quer vencer, quer brigar, quer ir para cima? Essa é uma pergunta que vai mudar a sua vida. Vamos lá? Próximo slide. Próximo slide para a gente entender. Uma visão geral para cada. Emma. Olha lá. Emma. 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 E agora? Faz o quê? Essa é uma propaganda divertidinha. Que o cara quer ter razão o tempo todo, né? O cara quer razão o tempo todo. Ai, olha só, como eu sou melhor que você, né? Você está usando papel, eu já uso tecnologia digital, a história do nosso assunto de hoje. Você é digital, eu sou tão melhor que você, né? Só que, na verdade, chegou uma hora que a solução dele não era a solução para aquilo que ele precisava. Então, quando a gente não tem inteligência emocional, a gente se sente superior aos outros. Quando a gente tem inteligência emocional, a gente não usa as coisas contra os outros, e a favor dos outros. Usa para ajudar. E aí a gente começa a entender um segundo elemento que tem a ver com esse vídeo que a gente viu agora,
que é as pessoas que, apesar de serem tecnologicamente bem integradas, usam a tecnologia, ainda não sabem usar a tecnologia da maneira correta. Não sabe usar a tecnologia para resolver problemas sociais, apenas usa a tecnologia como um recurso para trabalhar, né? Mas não necessariamente sabe resolver problemas complexos, que é a segunda habilidade que você tem que ter nesse mundo que a gente está vivendo. Hoje vai se destacar pessoas que têm a capacidade de resolver problemas complexos. Sou casado com uma mulher que tem essa capacidade singularmente bem desenvolvida. Ela consegue pegar situações em que são criados problemas, você dá na mão dela, cara, um dia depois não tem uma solução, tem várias, porque ela consegue pensar de uma forma muito singular, ela é muito hábil nisso, em pensar onde é que estão as oportunidades. E por que isso é sério e complexo no mundo atual e é muito importante para você? Olha só, gente, em média, 90% das pessoas que criam os problemas nas organizações não trazem solução para o problema que criou. Ela cria o problema, tem um problema aqui, foi ela que criou, tá? Mas ela pega e joga lá para alguém resolver. Chefe, eu tenho um problema, né? Ela joga para frente e finge que, né, se faz de morto, que é para ninguém culpá-la do problema que ela criou. Isso na sociedade ou nas empresas, nas famílias também. Aí você vai ter um segundo tipo, clica por gentileza, aperta o botãozinho, e aí tem um segundo tipo de pessoas, que são 70% das pessoas que vão ver os problemas que outros criaram. Sim, alguém criou um problema, tem que ter uma solução. Você, cara, não sei solução, só sou o porteiro da noite aqui, me inclua fora disso, né? Então tem um problema aqui, não tem a solução para isso. E cruza os braços e vida que segue, e simplesmente não soma nada para aquilo. Aí você tem, próximo, 20% das pessoas que têm habilidade para resolver esse problema, trazer uma solução para o problema. Chefe, tem aqui, esse problema é esse, tem uma solução aqui, vi a solução para isso, fantástico. Já são pessoas diferenciadas porque elas têm a capacidade de encontrar a solução para o problema que os outros criaram. Então, já fazem parte da solução e não do problema. 70%, 90% das pessoas fazem parte do problema nas empresas. Eram dispensáveis. Podiam ser demitidas hoje que não fariam falta. Apenas 20% são aquelas pessoas que conseguem realmente ir além e trazer proposição de valor para as empresas. Mas se você quer se destacar, se você quer se diferenciar, 10% os últimos 10%, mais um clique, somente 10% das pessoas, 10% das pessoas veem oportunidades ocultas nos problemas. E a sociedade digital é uma sociedade onde as startups milionárias, bilionárias, os famosos unicórnios, surgiram do quê? De pessoas que viram um problema e falam, cara, como é que eu resolvo esse problema? Então, a capacidade de pensar em solução para problema, de ver oportunidade em problema, é a capacidade das startups, é a capacidade do pensamento digital ágil, é a capacidade da pessoa que fala, cara, se tem uma dor, tem uma oportunidade. Os Zanguanais tem uma expressão bacana que diz, enquanto eles choram, eu vendo lenço. É o nome do livro dele, inclusive, né? Enquanto eles choram, eu vendo lenço. Ou seja, eles estão chorando, tem um problema, opa, estou vendo uma oportunidade, tem lenço para vender aqui. Então, a gente tem que entender que onde existe dor, e você é empreendedor, quem que é o empreendedor? Aquele que empreende onde existe dor. Esse é o empreendedor, tá ok? Então, ele vê a dor acontecendo e fala, opa, eu posso ser a solução disso. Então, você quer ser um empreendedor digital nessa nova sociedade? Localize o problema e diga, oba, vamos resolver isso aí. Veja com entusiasmo os problemas, com oportunidades para serem resolvidas. E aí, como é que é a atitude? Segue lá em frente. Como é a atitude da pessoa que consegue ter entusiasmo nesse momento? Vou contar uma historinha clássica, muitos já conhecem, mas eu adoro essa historinha, que é o seguinte, uma vez, um cara entrou numa empresa para trabalhar, um mês depois foi promovido para gestor. O cara estava um mês na empresa e já uma promoção para gestor. Gerou uma revolta geral no resto da galera, né? Aí um dos mais eloquentes, o mais brigão, né? Que vou falar dos nossos direitos para o chefe, chegou para o chefe e falou, chefe, eu queria falar com o senhor porque falei com a turma aqui, não é legal. Não é legal isso aí, a gente está chateado, porque, como assim? O cara acabou de entrar e um mês depois já recebeu uma promoção, estou aqui há 2 anos e nada de promoção, isso não é justo, não é correto. E aí o chefe chegou e falou, calma, antes da gente conversar, faz uma favor para mim. Tá aqui um dinheiro, vai ali no mercado e traz o abacaxi para mim. Tá bom, chefe. O cara pegou o dinheiro, foi no mercado e trouxe o abacaxi. Daí ele falou, não, chefe, eu preciso conversar sobre a questão da promoção. Não, calma, chama o fulano aqui. Aí o fulano que foi promovido chegou ali, o chefe falou, fulano, você pode ir no mercado? Por que, chefe? O que o senhor precisa de mim? Não, é que eu preciso comprar abacaxi lá no mercado. Abacaxi, chefe? Por quê? Por que você precisa comprar abacaxi?
Não, que eu estou fazendo, queria fazer uma salada de fruta, eu estou fazendo regime, então eu queria fazer uma salada de fruta para o almoço agora. Ah, então o senhor quer, na verdade, fazer salada de fruta. O senhor está em regime? Perfeito. O dinheiro que você está me dando é suficiente para comprar frutas? Ah, é sim, está aqui o dinheiro. Tá ok, posso comprar outras frutas? Pode. O cara foi e voltou. Na volta ele chegou e falou assim, chefe, eu comprei as frutas e eu achei creme de leite também, light, em oferta, então eu trouxe para o senhor que está aqui. Tudo para o senhor fazer salada de fruta. Olha aqui, ó. Inclusive encontrei um pacotinho, um kit aqui, ó, já cortadinho, as frutas, está pronta a sua salada de fruta, tá ok? Mais alguma coisa? Não, pode sair. Quando ele saiu, o chefe vira para o outro e fala assim, esta é a diferença. Ele me traz soluções, você me traz abacaxi. Então, essa é a pergunta que eu te faço. Você é o cara que traz soluções ou que traz abacaxi? Se você é um tarefeiro, se você é um cara que resolve problemas, você é um tarefeiro. O cara que fica só, tarefa, resolve, tarefa. Você está morto nessa sociedade. Essa sociedade é uma sociedade das pessoas que pensam em oportunidades e soluções, não em problemas. Não que, eu trabalho, eu sou pago pelo meu trabalho. Mentira, você não é mais pago pelo seu trabalho, isso é fordista. Isso é para quem trabalhava na linha de produção. Você é pago pela sua inteligência, pela sua capacidade de fazer a diferença. No mundo digital, isso se potencializou demais. Então, se você quer ser esse cara, você tem que parar de falar de qual é o problema e parar de falar de qual é a solução, porque a solução é uma só. Se você quer ter uma mentalidade realmente diferenciada, tem um problema aqui. Quais são as soluções, as oportunidades e como eu as resolvo? Como eu posso resolver? E aí, para isso, a tua mentalidade tem que ser uma mentalidade que não vê problema como problema, e sim como oportunidade. E para isso acontecer, você vai ter que abrir mão de duas coisas. Controle. Eu quero controlar tudo, porque vai dar errado. A premissa de uma sociedade em mudança contínua, ágil, uma sociedade onde a gente se diferencia, é que vai dar errado. Você vai errar. Vai dar errado porque você vai tentar e isso vai dar errado em algum momento. Então, o que a cultura ágil nos diz? É ir rápido, aprenda rápido, transforme rápido. Eu tenho que transformar o erro em aprendizagem e oportunidade. Se eu não quiser errar, que é a mentalidade fordista, eu trabalho com várias indústrias que são fordistas ainda, que punem o erro. E que as pessoas são tensas. Mas o meu time não é inovador. É claro que não é inovador. Você pune o erro. Você mata o mensageiro que traz problema. Então, em vez de você valorizar a mentalidade que pensa diferente, que ousa, que empreende, que endoempreende, que é empreendedor na carreira, dentro da empresa, você quer que todo mundo siga regras. Se você quer que eles sigam regras, beleza, mas não queira que eles inovem. Não queira que eles sejam digitais, e logo você vai ter uma empresa falida. A Kodak, todo mundo conhece a Kodak, tinha 94% do mercado de fotografias. A Kodak criou a máquina digital. E sabe o que ela fez com isso? Escondeu. Porque ela falou, não, se a gente criar a máquina digital, a gente vai destruir o nosso mercado. E todo mundo sempre vai querer filme. Olha só, eles tinham a solução, eles podiam ter feito uma mudança tecnológica, mas eles acharam que eles eram muito bons no que eles faziam. Eles ficaram presos ao paradigma do filme digital, do filme analógico. E com isso, eles viraram um verdadeiro mico. Faliram, foram à falência, porque eles não conseguiram entender que aquele mercado já estava morto. Ou eles promoviam mudança e surfavam nessa onda, ou eles seriam engolidos pela onda. Então, nesse mercado, se você não olhar para a solução e olhar para o problema, você vai ser engolido pela onda. O seu emprego, aquele emprego que é feito de braço, de trabalho, por horas trabalhadas, ganhar pelo trabalho, já acabou. Ou você se torna um especialista em agregação de valor, ou você se torna um especialista em solução de problemas e promoção de oportunidades, ou você já era. Você não está mais no mercado, você já está morto. Essa é a verdade. E, finalmente, vamos lá, slide por último, última competência para a gente fechar. E aí, eu digo para vocês o seguinte... Se tudo isso fez sentido para vocês e vocês querem realizar... Pode passar o próximo slide, que eu vou falar um pouquinho sobre o momento. Se vocês querem realizar, querem ser profissionais diferenciados, então tem um princípio muito importante. A gente trabalha aqui com a método REC, que é Reeducação Emocional Comportamental. É fundamental que vocês passem a dar atenção àquilo que vocês sentem, pensam, falam e agem, gerando sintonia. Um profissional com grande habilidade no mundo atual, nesse mundo digital, é um profissional que ele está em consonância entre o que ele sente, pensa, fala e age. E, infelizmente, a grande maioria dos profissionais no mercado não está vivendo isso. E por isso eu sou chamado continuamente nas empresas para resolver problemas
que os outros constroem. Graças a Deus, como é isso que eu faço, eu tenho muito trabalho, eu tenho muitas oportunidades, porque eu vou lá não para vender treinamento, não para vender palestra, não para vender coaching, eu vou lá para fazer transformações comportamentais. Se eu não for... E olha a diferença, eu também tive que me adaptar. No passado, o mercado contratava palestras, contratava treinamentos. Hoje não contrata mais. Contrata o resultado que eu vou dar. Então, se eu for vender só uma palestra, um treinamento, eu não tenho trabalho. Eu não tenho empregabilidade. Não sou contratável. Agora, hoje, eu já sento com os meus clientes e discuto com eles qual é o resultado que você quer do meu trabalho. Porque é isso que nós vamos perseguir. E se no final desse trabalho não entregar para você isso, então não precisa me pagar. Porque eu não estou sendo pago aqui para dar palestra, estou sendo pago aqui para transformar. Então, eu também tenho que me comprometer com o meu cliente do resultado que eu vou dar. Essa é a mudança do paradigma que a gente está vivendo. Pessoas que dão palestras estão com os dias contados. Ou tem um mercado raso, né? As pessoas que agregam valor com aquilo que fazem transformação, são aquelas que vão se destacar. Próximo slide. E aí, para você entender como é que você vai agregar valor na sua vida, atingir alta performance, existe uma fórmula, que é a fórmula dessa agregação de valor na sua vida de transformação. Alta performance, essa fórmula é chamada por um cara chamado Tim Galloway, é uma adaptaçãozinha da fórmula do Tim Galloway, que foi um cara que era técnico de tênis e descobriu como os melhores atletas performam no mundo. Então, e atletas, líderes, profissionais, como é que eles performam? Primeiro, alta performance. O que é alta performance? É a capacidade de entender o que você quer e o que é valor para o seu cliente e entregar valor. Então, quem tem alta performance não é necessariamente aquele cara que é campeão mundial de alguma coisa. Isso é um tipo de alta performance no esporte. Mas eu posso ter alta performance como filho, como pai, como marido. Eu posso ter alta performance como chefe, como empreendedor. Porque alta performance significa que eu me tornei uma referência positiva de agregação de valor naquilo que eu faço. Então, alta performance, entenda o que você quer para você. No que você quer se destacar. No que você quer ser muito bom e reconhecido. Isso é alta performance. Mas, para você viver uma vida em alta performance, você tem que ter potencial claro. O que é potencial? O que torna... Olha só como você não vai saber a resposta para isso. O que torna você único e belo? O que torna você insubstituível? Quais são os seus tipos de inteligência que você tem? Quais são os seus 5 valores capitais que definem você? Qual é seu perfil comportamental? Eu podia fazer 20 perguntas que você não saberia responder. E isso é teu potencial. Se você não sabe qual é teu potencial, se você não sabe o que torna você único, como é que você pode ter alta performance? Então, o trabalho da reeducação emocional comportamental é, em primeiro lugar, clareza sobre o que eu quero atingir. Em segundo, ampliação, clarificação e ampliação das suas potencialidades. Para você se destacar no mundo atual, você tem que saber o que torna você único, o que torna você belo. E a partir disso você dizer, se eu colocar esse potencial em foco e desenvolvê-lo, qual é o valor que eu vou agregar para o meu cliente, para a minha empresa, para a vida dos outros? Porque você se torna milionário impactando milhões de pessoas. Tá? Eu já ninguém admite que não me deixa mentir. Então você se torna milionário quando você entende o impacto que você causa na vida de milhões de pessoas. Então, se você não conseguir entender como você aumenta a escala do seu impacto, você não vai se tornar milionário. Então, se você quer ter alta performance, saiba o que você quer, entenda o que é potencial, o que diferencia você. Ponto 1. Ponto 2. Apesar de você ter grandes potenciais, tem muitas interferências agindo em você. Tem sabotadores agindo em você. Tem formação dos programadores. Quem são os programadores? Pais, professores, pastores, políticos, propaganda, que diziam, você tem que agir assim, não pode agir assado, dinheiro é sujo. Essas crenças estão atuando em você. Então, aumenta o potencial, reduz as interferências. Você precisa entender o que está bloqueando você, o que está limitando você, às vezes são crenças muito pequenas e muito profundas que estão impedindo você de ir à frente. Eu não mereço, eu não sou. Pessoas que dizem, por exemplo, exemplo de interferência, eu sou obeso, eu sou preguiçoso. Estão confundindo, porque não é, se tornou. Estão confundindo aquilo que se tornou com aquilo que é. Em essência, todos nós somos lindos, capazes, inteligentes, mas esquecemos disso. As interferências estão nos dominando. Então, quando eu digo eu sou obeso, não, eu estou obeso. Porque eu estou escolhendo não comer muito, eu estou escolhendo não fazer esporte. Se eu quero mudar, eu quero ser magro, eu quero ser atlético, eu quero ser esbelto, eu tenho que fazer escolhas diferentes da minha vida. Então, tira as interferências, aumenta o potencial. E, finalmente, propósito. Por que o propósito é importante nessa fórmula? Porque eu posso ter uma enorme potencialidade, redução de interferências, eu sou muito bom, eu agrego muito valor. Mas aí vem a pergunta mais importante da sua vida, em direção ao quê? Que diferença a sua existência faz no mundo? Isso é Ikigai.
Quando eu entendo que eu tenho alta performance, quando eu entendo que eu tenho potencial, as interferências estão baixas, e eu coloco tudo isso em direção a um propósito, eu não apenas alcanço meus objetivos, eu construo histórias de transformação, eu construo institutos êxitos da vida, eu construo grandes histórias que, nossa, como é que o Jean conseguiu tudo isso? Ele tinha claro tudo isso, ele tinha claro o que ele queria, ele tinha claro o potencial, é só fez a entrevista dele, ele tinha claro o potencial que estava dentro dele, trabalhou muito, estudou muito, reduziu as interferências, porque sim, você pode não acreditar, mas Jean também tem medos, também tem inseguranças, mas ele reduziu a tal ponto que hoje você não enxerga mais nele isso facilmente. E ele tinha claro o seu propósito. Aqui está a forma do sucesso do Jean Diniz e de tantos outros caras que você conhece por aqui. Pessoas que aplicam essa forma, eu aplico em minha vida, outras pessoas, meus clientes aplicam, vão alcançar alta performance, vão construir valor em suas vidas. E essa foi a importância do nosso encontro de hoje. Então, se você quer, último slide, se você quer viver essa experiência, que prazer estar com vocês, esse é meu convite, venha ser um reeducador emocional comportamental, venha transformar vidas, venha descobrir qual é o seu potencial, reduzir suas interferências, clarificar o seu propósito, venha ser um ator da transformação do mundo à nossa volta. O mundo está muito pobre, o mundo está muito triste, porque poucas pessoas sabem quem são. Poucas pessoas assumiram um compromisso de ser a sua melhor versão. Cada Eduardo Almeida, cada Jean Diniz, cada Herbert que aparece no mundo aí são pessoas que estão ancorando a transformação. Seja você a mudança que você quer ver feita no mundo. Então está aqui meu convite. Se quiser ver meu canal no YouTube, Eduardo Almeida Rec, conteúdos diariamente lá, semanalmente, muito bom. Na Ikigai Brasil, nosso Instagram, você vai ver Ikigai Brasil, né, que é o nosso Instagram, conteúdo diário, sempre vídeo, sempre conteúdo. E se você quiser fazer o curso, tem o curso gratuito de introdução ao método REC, www.reeducaçãoemocional.com. Vamos lá? Vamos fazer diferença? Convido você a ser uma luz no mundo que precisa de mais sabedoria, de não tanto conhecimento, mas muito mais sabedorias. Não precisamos de pessoas tão cultas, precisamos de pessoas sábias. Eu tenho certeza que você é uma pessoa que se identifica com isso. Venha fazer parte da família REC Ikigai. Segundo o Atlas da Violência 2018, com base no Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência, o risco de um jovem negro ser vítima de homicídio no Brasil ser 2,7 vezes maior que a de um jovem branco. O mesmo desnível ocorre com as taxas de desemprego, ou ainda nas prisões, nos índices de mortalidade infantil, dentre outros. Por isso, crie debate sobre o impacto de racismo nas vidas negras, pois isso vai ajudar a combater a naturalização de práticas excludentes e discriminatórias existentes na sociedade e dentro da sua empresa. Em 2020, o mundo se viu abalado por uma ameaça invisível e mortal. A humanidade precisou se reinventar. Lockdown, home office, e-commerce, delivery, distanciamento social, protocolos de segurança e uso obrigatório de máscaras foram apenas algumas das ações que nos levaram ao novo normal. Em meio a esse novo cenário, a Dux Grupo potencializou suas inovações em soluções para a saúde humana. Nós especialistas concentraram todos os esforços para encontrar uma maneira de reforçar a segurança de quem precisa estar exposto diariamente. Reconhecida por ser líder no controle de gases e odores, a Dux Grupo desenvolveu o desinfetante Duo GMH, uma poderosa solução para a desinfecção de ambientes, que age segundos após sua aplicação e tem eficiência comprovada e duradoura contra o coronavírus. Ainda preocupada com a proteção das pessoas, a Dux Grupo lançou o Dux Defender Pro, um antisséptico corporal hidratante de alta eficiência contra vírus e bactérias, com ação comprovada por até 4 horas. Ele não é inflamável e nem volátil, ao contrário do álcool 70%. Os desafios encontrados ainda são muitos, mas algumas soluções já existem e são eficientes, para que a humanidade consiga conviver com essas dificuldades e renovar sua esperança na ciência e no potencial consciente e solidário de cada um de nós. O seu novo normal conta com as inovações Dux Grupo.
O mundo está em constante transformação. Encontramos novas formas de estudar, de trabalhar, de nos locomover. Agora é a vez da sua carreira. Chegou Peixe 30, a rede profissional da nova economia que conecta pessoas e empresas com vontade de crescer. Com Peixe 30, você fica integrado com as melhores oportunidades do mercado e dá aquele upgrade na sua carreira. Peixe 30. Venda seu peixe em 30 segundos. Baixe o app.